Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Demarque, eu trabalho como oficial de justiça na Justiça Federal de São Paulo. E esse vídeo aqui é um que estava aí na minha listinha de pedidos, tá? Eu tinha recebido pedido de várias pessoas para fazer esse vídeo, então eu já vou riscar da listinha. E o mais engraçado é que esse pedido veio dos meus 3 tipos de público. Quais são eles? Esse pedido veio de outros oficiais de justiça que acharam pertinente falar um pouco das diferenças entre o trabalho do oficial de justiça federal e do estadual. Também vieram de pessoas que estão estudando e querem prestar o concurso e querem entender melhor aí essa diferença no trabalho de um e de outro. E também vieram dos cidadãos que ficam um pouco confusos com essa história aí de justiça federal e justiça estadual. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, eu já vou pedir aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E já deixa aí seu like, que eu fico animada para fazer novos conteúdos aí de qualidade. Muito bem, eu sei que, em primeiro lugar, muitas pessoas devem estar se perguntando: mas será que ela pode falar dessas diferenças? Pessoal, é o seguinte, eu trabalhei como oficial de justiça na Justiça Estadual por 10 anos e já tô há 11 anos aí como oficial de Justiça Federal, na Justiça Federal de São Paulo. Então, eu acho que eu posso falar aí bastante dessas diferenças. Antes de gravar aí muitos dos vídeos aqui do canal Papo de Oficial, eu costumo lançar algumas enquetes no meu Instagram, o @papo.d.oficial. Para quê? Para saber aí o que as pessoas acham sobre aquele tema e quais são as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o tema que eu vou abordar no vídeo. E o que eu percebi pela enquete que eu lancei? Eu recebi muitas respostas, tá? Eu não conheço todas as pessoas que responderam as perguntas, mas mais ou menos pelo nível de resposta dá para perceber quando elas vêm aí de outros oficiais de justiça, ou quando vêm de estudantes, ou quando vêm de cidadãos. E eu percebi o seguinte, pessoal, que muitos oficiais, eles acham que a principal diferença está na forma como é feito o pagamento aí das diligências ou da indenização de transporte, ou até mesmo no volume de trabalho de um oficial e de outro, ou até mesmo nas distâncias de deslocamento. Tá? Alguns disseram que acham que o deslocamento dos oficiais de justiça federais é maior do que o dos estaduais. Outros responderam aí que a diferença está na competência, na matéria de uma justiça e da outra. E eu percebi também o seguinte: o que preocupa muito o pessoal que está prestando concurso é a questão de que os oficiais de justiça da Justiça Federal têm a possibilidade de fazer remoção aí para o país todo. Então, por exemplo, uma pessoa que presta o concurso lá para um tribunal do Nordeste, por exemplo, tem a chance de conseguir ser removido para um tribunal lá do Sul. E isso não acontece com os oficiais de justiça estaduais. Por quê? Porque eles ficam limitados ao estado em que eles prestaram o concurso. Então, assim, pode haver remoção? Pode haver remoção, mas para uma cidade e outra dentro daquele mesmo estado da federação. Outra coisa também que mandaram aí na resposta da enquete foi relacionado ao salário, dizendo que o salário de um era maior do que o do outro. Mas calma, a gente vai ver se isso é realmente verdadeiro. Então vamos lá. O que a gente pode dizer de uma forma geral em relação ao trabalho do oficial de justiça federal e do estadual? Tá? Que eles têm realmente muitas semelhanças. Mas o que acontece é que existem o cumprimento de algumas ordens que estão presentes no trabalho de um e não estão presentes no trabalho de outro. Ou então, algumas ordens judiciais são muito mais frequentes no trabalho de um
do que no trabalho do outro. Mas por quê, pessoal? Por que que isso acontece? Basicamente devido à matéria, devido à competência de uma justiça e de outra. E a chave para a gente entender bem isso é o artigo 109 da Constituição Federal, que trata lá das matérias que são de competência da Justiça Federal. E quais são essas matérias? São aquelas que envolvem a União, e quem representa a União em juízo é a Advocacia Geral da União, que envolve a autarquia federal, e um exemplo aí de autarquia federal é o INSS. Portanto, aquele cidadão que precisa aí entrar com uma ação no juizado especial contra o INSS e não vai lançar mão aí de um advogado, ele tem que procurar o juizado especial federal. Então, olha como isso é importante, pessoal. O cidadão precisa conhecer essas diferenças. Por quê? Porque muitas vezes quando ele precisa se valer da Defensoria Pública, ele não sabe se ele deve procurar a Defensoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública da União. Ou, por exemplo, se ele precisa utilizar os serviços de um juizado especial, ele fica confuso se ele deve se dirigir ou até mesmo fazer isso pela internet, que já é possível, ao juizado especial federal ou ao juizado especial estadual. Que mais? Matérias envolvendo empresas públicas federais. Um exemplo são os Correios e também a Caixa Econômica Federal, que é aí uma recordista de ações na Justiça Federal. Causas envolvendo um estado estrangeiro, isto é, um outro país ou organismo internacional, e município ou cidadão residente aqui no Brasil. Crime político ou crime contra aquelas pessoas jurídicas que eu falei ali atrás para vocês. Então, por exemplo, um crime aí contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal, uma coisa muito comum aí, que é estourar um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, será de responsabilidade de competência da Justiça Federal. Causas envolvendo direitos indígenas, aí você deve estar pensando, nossa, mas o oficial de justiça vai ter que se deslocar até a aldeia indígena? Sim, pessoal, o oficial de justiça terá que se deslocar até a aldeia indígena. Bom, o artigo 109 aí da Constituição Federal é bem extenso, vocês podem conferir tudo aí depois, tá? Mas eu peguei aqui para vocês os principais exemplos. Pessoal, mas e a Justiça Estadual? A Justiça Estadual, ela tem o que em direito a gente chama de competência residual. Isto é, ela ficará responsável por aquelas matérias que não forem de competência de alguma justiça especializada, isto é, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, e também que não estiver a cargo da Justiça Federal, que juntamente com a Justiça Estadual formam a Justiça Comum. E daí? E daí, galera, que o trabalho do oficial de justiça, de uma justiça e de outra, vai estar diretamente ligado com essas matérias. Então, vamos ver o que esses oficiais fazem em comum? Citação, intimação, notificação, os dois fazem? Fazem. Penhora de bens, os dois fazem? Fazem. Avaliação de bens, ambos fazem? Sim. Condução coercitiva de testemunha, aquele mandado bem legal de fazer. Ambos precisam fazer? Sim, ambos precisam fazer. Arrombamento se necessário, os dois fazem? Sim, os dois fazem. Busca e apreensão de bens. E o que é muito comum aí, busca e apreensão de veículos. Sim, pessoal, ambos fazem. Só que eu vou ser sincera para vocês, eu fazia muito mais busca e apreensão de veículos quando eu estava na Justiça Estadual do que na Justiça Federal. Por quê? Porque na Justiça Federal a gente faz busca e apreensão apenas daqueles bancos públicos. Constatação, mandado de constatação, os dois cumprem? Sim, os dois cumprem. Reintegração de posse, os dois fazem. Ação de despejo,
Pessoal, é muito mais comum na justiça estadual, tá? Eu costumava cumprir aí várias ações de despejo quando eu estava na justiça estadual. Busca e apreensão de menor. Até essa foi uma questão que foi apontada como sendo de competência apenas dos oficiais de justiça estaduais, tá? Mas eu explico para vocês que não, que esse tipo de medida existe também na Justiça Federal. Claro que em menor número, mas existe também. Em que casos? Em casos de busca e apreensão internacional de menores. E eu vou dar para vocês um exemplo que aconteceu, que eu já tive que cumprir mais de uma vez, que acontece o seguinte: o pai ou a mãe casa com um estrangeiro. E aí tem filho com essa pessoa e estão morando fora do país. O que acontece? O pai ou a mãe pega essa criança e vem visitar familiares no Brasil, por exemplo. E por alguma questão resolve não voltar para o país de origem. E aí o que acontece? A pessoa que ficou lá, o estrangeiro, seja o pai, seja a mãe, acaba entrando com uma ação de busca e apreensão de menor. Nesse caso, vai para a Justiça Federal e os oficiais de justiça federais precisam cumprir essas medidas. Daí você tá pensando, nossa, então é tudo igual? Vamos lá, vamos dar um exemplo então de algumas medidas que só um deles faz e o outro não. Então, pessoal, um exemplo pode ser a da Lei Maria da Penha, tá? O cumprimento aí de ordens de afastamento do lar. Elas estão presentes na Justiça Estadual, mas não estão presentes na Justiça Federal. Pelo menos eu nunca vi aí uma ordem de afastamento do lar na Justiça Federal. O que mais? Um mandado que os oficiais de Justiça Federal costumam cumprir é o mandado de entrega de moeda falsa ao Banco Central. Tá? Esse tipo de mandado, como é um delito de competência da Justiça Federal, os oficiais de Justiça Federal acabam cumprindo. E isso não está presente na Justiça Estadual. E será auxiliar em audiência do Tribunal do Júri? Será que só tem Tribunal do Júri na Justiça Estadual? Não, pessoal. Tem Tribunal do Júri na Justiça Federal também. O que mais? Mandados da Lava Jato? Justiça Federal. Eu mesmo já cheguei a cumprir alguns. Separação de corpos. Separação de corpos, Justiça Estadual. É um mandado chato de cumprir também. Mas, na verdade, vocês percebem que são diferenças pontuais. No grosso mesmo, os oficiais de justiça federais e os estaduais acabam fazendo basicamente as mesmas coisas. E eu digo isso por ter trabalhado aí em ambas e, na verdade, na prática eu vejo muito pouca diferença. Vamos entrar numa questão aí que foi muito apontada também nas enquetes, tá? Que é relativa às diligências. Como é feito o pagamento dessa indenização de transporte? Pessoal, o que a gente percebe é que os oficiais, eles têm a ideia de que os oficiais de justiça federais ganham por uma parcela fixa. E os estaduais recebem por diligências, isto é, por número de mandados cumpridos, números de diligências efetuadas. Mas será que é assim em todo o país? Não, pessoal. Existem tribunais de justiça estaduais que também pagam por parcela fixa. Outra diferença apontada de que o oficial de justiça federal ele não estaria obrigado a confirmar aí o número de dias trabalhados ou de diligências realizadas. Isso também não é verdadeiro, isso varia de tribunal para tribunal. Por quê? Porque existem tribunais em que os oficiais de justiça, mesmo recebendo por parcela fixa, precisam comprovar os dias que eles realizaram as diligências e também o número de diligências realizadas. O que mais? Que foi apontado que o oficial de justiça federal teria um deslocamento maior do que o oficial de justiça estadual, ou até mesmo existiria um número maior de mandados na justiça estadual do que na justiça federal. Pessoal, como é que funciona isso na prática?
isso também não pode ser apontado como uma diferença sempre presente. Por quê? Porque essas diferenças, elas não estão relacionadas diretamente ao fato de ser o trabalho do oficial de justiça federal ou estadual, mas sim a questões de organização judiciária, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como oficial de justiça estadual, não havia uma central de mandados. Nós éramos vinculados diretamente ao juiz e acabávamos cumprindo mandados judiciais, todos os mandados judiciais daquela determinada vara, em toda a cidade, que era uma cidade muito extensa. Então, realmente, era um trabalho que acabava ficando contraproducente. E isso acabou sendo modificado pela criação das centrais de mandado, que fizeram aí a divisão das cidades em pequenas parcelas e acabou aí otimizando o trabalho do oficial de justiça. Então, pessoal, essas diferenças em relação a deslocamento e em relação a número de mandados, ela está muito mais relacionada à questão da organização judiciária de cada tribunal e também ao número de oficiais em atividade naquele tribunal do que ao fato de ser o trabalho de um oficial federal ou estadual. Outra diferença apontada também seria a questão do salário, tá? E aí algumas pessoas disseram que o federal ganha mais que o estadual. Pessoal, isso também não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque depende muito de estados, tá? E nós temos aí 26 estados da federação e mais o Distrito Federal. E o Distrito Federal até é uma situação bem interessante. Por quê? Porque eles são um órgão federal, mas com jurisdição local, tá? Então é aí um tribunal um pouquinho diferente dos estaduais. Mas a questão é a seguinte: existem estados em que os oficiais de justiça estadual acabam ganhando mais do que os federais, como existem estados em que isso é inverso. Então, se você tá aí querendo prestar o concurso, você vai lá no site de cada tribunal, tá? Procura por transparência e gestão de servidores, que você vai conseguir saber aí direitinho o salário de cada cargo, tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês lembrarem de mais alguma diferença, pode colocar aqui nos comentários, tá? Porque só ajuda e só enriquece o canal. E também me segue lá no Instagram pra gente trocar ideias mais de perto. O Instagram é o @papo.d.oficial. Então é isso. Muito obrigada, até mais então, até o próximo vídeo.